Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso nono vídeo do sétimo curso dos 27 perfis de personalidade. Hoje é o vídeo de encerramento desse curso, né, onde a gente falou sobre um padrão de personalidade onde a pessoa ela acredita, né, que ela precisa ser eficiente, que ela precisa ter resultados para que as pessoas deem um espaço no mundo para que ela tenha um espaço, para que ela seja vista, para que ela se sinta, sabe, viva, para que ela se sinta tendo valor, ela precisa entregar resultado. Então, é uma pessoa que se cobra muito, que exige muito de si, que tem uma disciplina maravilhosa, diga-se de passagem, né? Mas que evita o contato emocional mais íntimo, evita expressar as vulnerabilidades, as necessidades pessoais. Então, acaba sendo uma pessoa que se sente sozinha, mesmo estando perto de muitas pessoas. E antes então de iniciar, né, com mais profundidade esse vídeo, eu peço humildemente a sua licença para que eu possa reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio toda a espiritualidade que aqui nos acompanha, nos auxilia, nos guia, nos ensina. Humildemente reverencio o seu eu superior e expresso a minha eterna gratidão à vida e à divina consciência manifestadora de tudo que é. E lá vamos nós. É bem interessante, sabe, a gente poder falar exatamente, né, sobre essa forma de viver, né, que é viver através da entrega dos resultados, né, porque cada vez mais a gente vive num mundo, né, onde a parte prática, a parte profissional, né, que a gente está aqui, né, nesse momento como adultos, ela realmente exige de nós que nós tenhamos resultados, que nós entreguemos, né, números, que nós entreguemos estatísticas, mas é muito complicado quando a gente acaba carregando isso como a formação da nossa identidade, do nosso valor. Quando a gente não consegue separar que isso, né, é algo importante na vida profissional, mas que se eu carrego isso para todo o restante das minhas relações, para as minhas amizades, para o meu ambiente familiar, para o meu relacionamento, a gente acaba se tornando uma pessoa distante. A gente acaba se tornando uma pessoa que não respeita, por exemplo, o limite das outras pessoas, porque por ser uma pessoa que está sempre se exigindo muito, que está sempre se cobrando muito, é uma pessoa que tem dificuldade de perceber que às vezes o outro está dando o melhor que ele tem, mas o melhor que ele tem não é aquilo que você espera, não é aquilo que você acredita que é o melhor. Mas ok, não é o melhor para você, é o melhor para o outro. E sem perceber, então a gente acaba se tornando uma pessoa extremamente desrespeitosa, a gente acaba se tornando uma pessoa extremamente intolerante ao desenvolvimento da outra pessoa, ao time da outra pessoa, à característica, à forma de ser de uma outra pessoa. É, eu convivo, né, hoje com pessoas que têm esse perfil de personalidade. Hoje eu sei lidar melhor, mas ao longo da minha vida eu convivi, né, com uma pessoa assim muito querida que vivencia esse perfil de personalidade e honestamente durante muitos anos eu não consegui estabelecer vínculo com essa pessoa, exatamente por me sentir muito pressionado na relação com essa pessoa, porque o meu tempo não era o tempo da pessoa. E isso fazia com que a pessoa ficava me cobrando, ficava me exigindo e eu me sentia muito sobrecarregado. Então acabava que eu evitava a presença dessa pessoa, uma pessoa muito querida, sabe? É uma pessoa que eu tenho um afeto muito grande, mas que não fazia sentido para mim estar perto dela. Então é importante que a gente saiba que quando a gente entra nesse lugar, quando a gente se perde nessa exigência por resultado, por números, por eficiência, e a gente começa a fazer isso com as pessoas à nossa volta, a gente passa essa mensagem para as pessoas, sabe? A mensagem que a gente passa é para essas pessoas se afastarem da gente, é para as pessoas ficarem no canto delas para se sentirem seguras. E eu acredito que a gente não acorda e não sai da cama, né, pensando que a gente quer fazer isso com as pessoas, que a gente gosta, que a gente está perto. Eu acredito que a gente sai da cama, né, querendo na verdade uma conexão genuína, querendo participar da vida das pessoas, querendo estar ali, né, em conexão com essas pessoas que pra gente têm uma importância, têm um valor, mas sem perceber a gente acaba entrando nessa. Porque eu sei que essa pessoa que faz parte da minha vida, ela não necessariamente, sabe, estava fazendo isso por maldade, ela não estava fazendo isso porque ela queria me ferir, porque ela queria me afetar. Mas, ao mesmo tempo, também ela achava que isso era ela, né? E talvez ainda ache, hoje em dia, né? Que isso é ela, que isso é a essência dela, que isso é, sabe, o talento dela. Quando na verdade isso é um padrão de um personagem construído na infância para esconder exatamente o quê? Para esconder esse sentimento de medo, sabe, de não ser útil,
de ser abandonado por não ser útil, de não ser reconhecido por não ser produtivo, produtiva. E a gente acaba então ficando preso nessa grade, nessa jaula, que é uma jaula de eu tenho que, eu tenho que sozinho, sabe? Eu tenho que, eu vou entregar isso, eu vou até o fim e tal. E, pô, que legal, é muito bom, né? A gente ir até o fim, né? Nas coisas que precisa ir até o fim. Mas também é muito ruim quando a gente acha que tem que ir ao fim de tudo. Porque às vezes tem coisas que a gente não precisa ir até o fim, que a gente só precisa reconhecer que aquilo tá machucando a gente, que aquilo não tá fazendo bem com a gente. E com uma crença dessa, que se eu paro no meio do caminho eu fracassei, eu acabo às vezes me machucando em situações que não tem necessidade. Eu acabo não conseguindo perceber que o limite já foi ultrapassado. Mas só porque eu coloquei na minha cabeça que existe ali uma meta específica e existe ali então um ponto X que eu quero chegar, eu acho que eu ainda não fiz o bastante. E aí eu vou e me machuco. E me machucando eu me torno uma pessoa cheia de feridas. E uma pessoa cheia de feridas, obviamente, ela vai, né, machucar as outras pessoas. Porque em todos esses anos, né, trabalhando, estando próximo das pessoas, né, é essa a grande mensagem assim que eu percebi das pessoas que não estão bem, né? Elas estão machucando pessoas. E também já me vi nesse lugar várias vezes, sou um ser humano, né? De perceber que eu estava machucando pessoas exatamente porque eu não estava bem comigo, porque eu estava desequilibrado nos processos mentais e emocionais e não estava enxergando isso e estava achando que estava muito legal, muito bacana, só porque estava criando resultado, estava gerando resultado. Nem sempre uma pessoa que está gerando resultado, ela está bem. Isso é importante a gente ter claro, sabe? Nem sempre uma pessoa que está gerando resultado, ela está bem. Às vezes a gente está gerando resultado e a gente não está bem e a gente está acabando com o emocional e com o mental das pessoas à nossa volta. Só que pelo fato de estarmos gerando resultado em uma cultura onde quem gera resultado é visto como alguém que está um nível a mais superior, as pessoas que estão sendo machucadas começam a até duvidar se elas realmente têm, sabe, razão de se sentirem ofendidas, de se sentirem desrespeitadas, começam até a se julgar como se na verdade elas estivessem erradas e elas estivessem, sabe, de mimimi ou de frescura, quando na verdade não. Elas estão sendo machucadas por uma pessoa que é capaz de gerar resultado, mas que está desequilibrada e está machucando as pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa mensagem que às vezes a gente está passando, ela desestrutura muitas pessoas. Então aí a gente entende que não é apenas sobre a gente entende que é sobre os outros. E também quando a gente começa a perceber que a gente está olhando somente para o resultado, somente para a eficiência, somente para a utilidade daquilo que a gente faz ou do que as pessoas fazem, a gente começa a perceber que não existe, né, uma conexão, não existe um momento, sabe, de parar de verdade com os amigos, com as amigas, falar dos sentimentos de forma honesta, de forma verdadeira, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim se eu estiver falando isso? O que vão pensar se eu disser que tenho medo disso? O que vão pensar se eu disser que estou inseguro com aquilo? O que vão pensar se eu disser que estou tentando evitar X ou Y coisa porque eu me sinto vulnerável naquela situação? Essa ideia de ficar dando força para essa voz na cabeça que está tentando fazer a gente achar que é um problema ser um ser humano, porque seres humanos a gente sente as coisas, a gente tem inseguranças, a gente tem medos, a gente tem um monte de coisinhas. Só que a gente pode lidar com eles desde que a gente aceite e quando a gente consegue conversar com pessoas da confiança, com pessoas que realmente nos respeitam e nos amam, fica mais fácil a gente poder enxergar outros ângulos, outras percepções e encontrar uma solução mais coerente. Agora, quando a gente se tranca dentro da nossa mente, quando a gente se tranca dentro da nossa própria caverna, né, fica mais difícil, a não ser que, é claro, né, você seja uma pessoa que tem uma busca de autoconhecimento, que tem uma prática, por exemplo, de meditação profunda, uma prática específica muito profunda, na qual você precisa do seu silêncio para se encontrar. Porque isso também é possível, isso também é provável. Mas quando a gente se fecha na gente de forma superficial, a gente fica ouvindo os padrões mentais e os padrões emocionais. Então a gente acaba não tendo a profundidade necessária para romper com eles. Nesse sentido, se você é uma pessoa que não tem uma prática de autoconhecimento profunda, não se feche dentro da sua caverna.
reflita, questione, tenha os seus momentos individuais, mas tenha também pessoas que você confia, pessoas que você sabe que te amam e permita que essas pessoas saibam da sua vulnerabilidade. Porque quando a gente sai desse lugar de dar conta de tudo sozinho, de achar que a gente não pode falar algo que está difícil pra gente para alguém, a gente começa a colocar para fora o nosso lado genuíno, o nosso lado humano. E esse lado é o lado que cria conexões emocionais. Esse é o lado que faz as pessoas se sentirem à vontade também para falar pra gente dos desafios delas. Enquanto a gente não consegue aceitar esse lugar na gente, as pessoas que também estão perto não têm coragem de falar com a gente das questões delas. Então isso abre margem para uma conexão mais profunda, isso abre margem para um relacionamento mais bacana. E sempre lembrando, o tempo do outro, a capacidade do outro, a habilidade do outro é uma coisa particular do outro. A gente não tem o direito de julgar o outro porque ele faz diferente do nosso. Se você alcança mais resultado do que o outro, não julgue ele. Ou você acolhe ele e ajuda ele a se desenvolver, ou você deixa ele vivendo a experiência dele. Mas dizer que o outro é incompetente, que o outro é lento, que o outro é lerdo, que o outro XYZ, não vai ajudar essa pessoa. Não vai favorecer ela isso. Então, lembra disso, sabe? Traz pro seu coração, reflete sobre esses pontos, porque assim, no final das contas, né, todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós estamos aqui para experienciar a vida. E essa dor, né, desse perfil de personalidade que tem essa vaidade de ser uma pessoa que executa, que dá conta e tal, é muito importante olhar, sabe, com carinho para essa vulnerabilidade, para essa autoexigência, a exigência do próximo, para que você possa construir vínculos mais duradouros, vínculos mais leves, vínculos mais fluidos. E assim, né, você poder ter esse seu coração acalentado pelo carinho e pelo amor das pessoas que estão disponíveis para te amar, mas você não está abrindo espaço para que esse amor te acesse, ok? Então, muito obrigado pela sua presença. Amanhã a gente vai iniciar o 8º curso dos 27 perfis de personalidade e eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa levar, né, esse material, esse conteúdo a cada vez mais pessoas, ok? A gente se vê amanhã então. Tchau, tchau.